a decisão ela tem que vir antes da condição. Meu Deus, isso é muito difícil. Antes da gente entregar tudo e dar o nosso máximo, é muito importante a gente estar direcionado na direção certa. Faz mais difícil é que você mais tem que aprender. Mais né? cresce, né? Cresce, Na verdade, você cresce, né? Na que dificuldade. no final, a resiliência, acreditar, tem que vir à tona, né? Que enquanto você tá ganhando, tá bom, né? Ah, Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do HiPod, o podcast da Nova Economia. E hoje o assunto é um assunto que com certeza está no subconsciente de muita gente, uma história de muita superação, sucesso e também, sobretudo, de coragem. O cara deu um passo aí vamos dizer, no sonho americano, foi desbravar uma terra, mas como uma aventura e lá fincou bandeira, alicerce, família. E eu tenho certeza que muita gente tem um pouco dessa vontade. E nos bastidores, hein, Rogério? Nós estávamos batendo um papo assim que, como na vida a gente tem que tomar decisão e ter coragem, né? É. Às vezes aquela decisão ia ser a curva que talvez era o que Deus tinha preparado para você e você volta. Você dá uma travada, né? Uma questão de bloqueio, né? A gente estava comentando aqui. Mas acho que o mais importante disso, Diego, é deixar a mensagem que a decisão ela tem que vir antes da condição. Meu Deus, isso é muito difícil. E hoje é muito sobre isso, é tomada de decisão. Tomar decisão de vida. Sabe aquela coisa que a gente tem que ouvir Deus e a gente sente que ouve? Todo mundo sente que ouve. Falta colocar o pé, né? Já dizia a palavra, né? Primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. Isso tem que ser a palavra rema da nossa vida. E nós estamos reformulando o nosso ambiente empresarial, né, Rogério? Justamente para essa passagem, cara. Chega de depender dos nossos braços apenas, de depender da nossa capacidade intelectual, de produzir, porque a gente viveu assim. E meio que, se eu parar pra pensar, inflama o nosso ego, né? Porque nós deixamos Deus de lado quando a gente achou que era capaz de tudo. E eu vejo que a comunidade empreendedora está fazendo um papel fundamental de perceber que o mundo, Rogério, que não é sobre nossos braços. Chega. Sempre, nunca foi sobre isso, né? Nunca foi. E onde que foi a cortinada isso da nossa vida, hein? E hoje nós estamos aqui com Fernando. Qual que é o sobrenome, Fernando? Ralph, não, Ralph Forte. Ralfel. Bem-vindo. Nome difícil, nome bonito. Difícil falar, né? Aqui no Pantanal a gente não consegue pronunciar isso. uma família alemã com judia. Olha que legal. Pô, forte, hein, cara? Bom, Fernando, diretamente do Texas, obrigado por estar vindo aqui prestigiar a gente para a nossa convenção anual aí da HiPod. Obrigado por me receber. É um prazer ter você aqui, é uma honra, na verdade é uma demonstração de carinho, então a gente fica muito honrado, mas foi o que eu falei no começo, cara, hoje você tem uma história que é inspiradora e a gente vai querer ouvir muito sobre ela. E eu queria primeiro que você se apresentasse um pouco, quem que é o Fernando, de onde veio, rápido, coisa breve. Meu nome é Fernando Alfeld, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, venho fazendo jiu-jitsu, praticando jiu-jitsu por 26 anos. Hoje eu tenho 34, sou natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, já moro nos Estados Unidos há 10 anos. Hoje tenho minha academia lá, minha família, tenho 4 filhos. Boa. E tô aí. Você é americano hoje? Sou americano, tenho dupla cidadania. Fui pra lá com visto de atleta, ganhei meu green card e há uns 4 anos eu me tornei cidadão americano. Boa. E vivo pro que Deus me mandar, sabe? Eu falo que quando as pessoas me perguntam, quais são os seus planos? Você pensa ficar aqui, morar aqui? Eu falo, cara, se Deus falar pra mim amanhã pra eu me mudar, eu me mudo. Coisa boa, cara. Então, Sempre debaixo do propósito, né? Isso. Esse é o futuro da minha vida, é o que Deus pretender com ela. E hoje o assunto vai muito ligado a isso, cara. A gente precisa voltar àquela sabedoria milenar. Eu até trouxe o livro do Thiago Brunet. Pega ali atrás o livro, Thiago. Pega aí.
que é Os Princípios Milenares, eu sempre vou pegar o livro que me toca lá, que eu acho que é uma recomendação muito bom, né? Que é o Leitura Thiago muito. Brunet, um pastor super jovial, um cara integrado aí na economia, nos princípios. Só que ele baliza a vida sobre isso. Então, os princípios sempre foram de ouvir a palavra de Deus e seguir, né? Mas o que que eu queria trazer aqui, ô Fernando, assim, que você tem uma história muito legal, é uma história de superação. Eu até falei que eu vi um criativo seu essa semana e trazer uma fala que eu até ouvi no Método IP com o Nésio lá em Orlando, que nós tivemos juntos, inclusive, sobre você não ficar calado. Então, o podcast é sobre isso também. Porque a sua história pode mudar a vida de algumas pessoas e ela também pode cortar o fluxo do rio de outras pessoas. Então, quando você deixa de transbordar e de falar, às vezes você não está se ferindo, você está ferindo toda pessoas que estariam ligadas a a sua conexão. E eu acho que hoje a sua história, para a gente remeter um pouco isso, porque é muito inspiradora. E eu acredito que você possa dar luz aí de coragem, das pessoas entenderem também um pouco de quem sonha um dia viver num outro país. Do que você passou, acho que serve de lição, né, Rogério? Com certeza, né? Transbordar essa sua experiência, né? Como que foi essa história? Que decisão? Por que que você decidiu ir para outro país? Como que foi? Se foi, né? O ônus e o bônus desse sonho americano, que afinal, como você disse no início, a maioria do povo brasileiro em algum momento sonha em ir para lá e tal, né? Não vai porque não toma decisão, ou porque só Deixa sonha, de mas não ir. pratica, etc. Mas eu acho que se você contar um pouquinho da história, de como foi essa sua ida para lá, o processo de desenvolvimento, quais são os ônus, quais foram os bônus disso tudo, eu acho que seria interessante para a gente poder entregar para a audiência uma realidade, né? Não é um sonho, né, Diego? Né? Porque tem muita. Aqui no Brasil, a gente vive muito sobre uma tutela de informações, de um nível de informação, vamos dizer, limitado, né? E você vai poder nos entregar aí a Boa. realidade, né, do que realmente acontece e como é que funciona. E vamos lá no princípio, né? Como que isso tudo começou, Fernando? Cara, eu acredito, muitas pessoas eu sou bem espiritual, muito espiritual. Desde novo, assim, gurizão? Com os meus 14 anos, Caramba. quando eu comecei a frequentar a igreja ali por causa do meu pai e para ajudar ele, eu comecei e minha mãe sempre foi muito espiritual também. Então, na verdade, assim, vem muito dela, né, das orações dela. E muitas pessoas que caminham comigo ali reconhecem essa espiritualidade em mim, me buscam muito por causa da espiritualidade. Eles me perguntam, cara, como que é a voz de Deus? Porque você fala tanto que Deus te falou isso, te falou aquilo. E eu falo muito isso, sabe? Ah, pô, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Então as pessoas me perguntam, como assim Deus falou? Você ouviu a voz? E eu explico pra ela, faço até uma analogia com o campeonato, né? Muitos são atletas meus que treinam comigo. E eu falo, cara, imagina só, a gente vai num campeonato. Existem várias pessoas gritando naquele ginásio de coach pra muita gente, cara. E quando você tá ali no meio daquela luta ali, daquela pressão, você só reconhece minha voz. Já reparou nisso? Que você consegue separar a minha voz de todo o ruído? Isso porque a gente tem um relacionamento. A gente tem uma intimidade. E você tá naquela expectativa, esperando ouvir a minha direção. Então você consegue separar todo o ruído. Com Deus é a mesma coisa, sabe? Eu busco muito relacionamento com Ele. E eu consigo separar todo o ruído de pensamentos do mundo para reconhecer, para ouvir a voz dele. E eu tô dizendo isso porque foi o que me levou para os Estados Unidos. Foi eu ter reconhecido a voz dele, ter reconhecido o chamado dele, sabe? Primeira vez que eu tive para começo, né? Antes de tudo isso, eu já tinha eu, moleque novo, já tinha um interesse muito grande para os Estados Unidos, sabe? Eu não Engraçado, podia. né? Muito.
Eu não podia ver um amigo que tivesse uma tia que morasse nos Estados Unidos. Eu falava, mano, será que não consegue morar na casa da sua tia, não? Tentava convencer meus amigos a ir pra casa da tia deles. Qualquer oportunidade que tivesse, assim, pra ir pra lá de molequinho, eu já começava a sonhar, mas sem imaginar. Mas, na verdade, hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, cara, Deus estava falando comigo lá atrás. Que loucura, Mas né? eu, novo, não tinha discernimento pra entender, mas ele tava colocando aquilo no meu coração. Aí, quando eu tinha 16 anos, eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, lutar o Mundial de Jiu-Jitsu. Fiquei lá com o Caio Terra, que hoje é 11 vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu, um dos caras mais técnicos do Jiu-Jitsu. E E na que faixa você foi? faixa azul, eu tinha 16 anos. Faixa azul juvenil, fiquei em terceiro lugar. Naquele ano, o Caio foi o primeiro título mundial do Caio, foi naquele ano lá que eu tava com ele. Boa. E o Caio tava no começo da vida dele também, ele morava no fundo da academia, eu fiquei morando com ele no fundo da academia, e aquilo, eu voltei dos Estados Unidos falando, cara, eu quero ir pra lá e eu quero morar dentro de uma academia. Eu não tinha nenhum sonho, assim, de ir pra lá e ter dinheiro e ir a uma academia, meu sonho era aquela primeira fase ali, sabe? Mudar pra lá e... E aí, vim pra cá, compartilhei isso com os meus pais, e meu pai falou, filho, faz sua faculdade, depois que você se graduar e tiver essa segurança pra me fazer me sentir bem em relação a isso, eu te apoio. Cara, fiz faculdade de Direito, passei a faculdade Caramba. inteira de Direito focado em acabar a faculdade para os Estados Unidos. Eu tenho vários amigos da faculdade que comentam comigo, falam, cara, é loucura porque você comentou isso com a gente, tipo assim, 10 anos atrás, 10 anos antes de você ir, você já falava o que você ia fazer. Você tinha muito bem definido aquilo. Mas, até então, eu achava que era muito pessoal, sabe? Era muito pessoal. E aí, no meu último ano de faculdade, que eu sabia que seria meu último ano antes de ir para os Estados Unidos, aquilo pesou muito em mim, sabe? Porque eu tinha esse bloqueio mesmo bloqueio que a gente estava comentando aqui em relação à nossa família hoje, eu tinha esse bloqueio em relação à minha mãe, em não estar próximo dela, entendeu? E eu fazendo essa mudança, eu comecei a me sentir muito culpado. Falei, cara, vai gerar um sofrimento muito grande nela, eu sou filho único. Eu comecei a questionar Deus, será que é isso, sabe? Será que o sentido da minha vida é esse? Ir para um outro país em busca dos meus sonhos? Ou eu ficaria muito mais satisfeito no final da minha vida ter passado mais dias com minha mãe, com meu pai? E aí, alguns meses antes, aquele ano foi, assim, turbulento pra mim, sabe? Todos os dias, todo o contato que eu tinha com a minha mãe era assim, muito pesado. Eu passei muito tempo. Eu passava o máximo de tempo com ela, sabe? Que eu falei, cara, eu não quero ir embora daqui e me arrepender de não ter sentado e conversado com ela e falado com ela. Então, me aproximou muito dela. E aí, eu fui pra um campeonato. Levei um aluno de uma das minhas ONGs pra competir. E era uma viagem de ônibus daqui, ó, de Juiz de Fora até São Paulo, então era durante a noite toda. E na hora que entrou, eu tive uma experiência, assim, um encontro com Deus que foi revelador pra mim nessa mudança para os Estados Unidos. Eu comecei a passar muito mal assim que o ônibus ligou e fez aquele barulho do motor, eu comecei a passar mal. Tipo pânico, Me assim. deu um pânico, cara. Coisa que eu nunca tive. Eu comecei a suar frio. E eu não entendendo o que estava acontecendo. E o ônibus não tava nem, tipo assim, não tava mexendo, né? Não tava me enjoando nem nada. Foi algo, assim, muito espiritual, mental. E eu lembro que eu passei, tipo, 4, 5 horas, aquelas 6 horas de viagem no banheiro, vomitando, passando muito mal. Caramba. E aí, quando chegou em São Paulo, eu melhorei um pouco. E esse meu aluno do projeto era um menino novo, então eu era responsável por ele, então eu tinha que não transparecer aquilo pra ele. Aí a gente foi pro hotel. Quando chegou no hotel, os hotéis são muito semelhantes, né? A estrutura de hotéis. Então, quando eu entrei no hotel, eu comecei a passar mal de novo. Aí a gente entrou pro quarto, eu falei com ele, cara, me dá um tempo, eu tenho que descansar. Aí eu entrei, sentei na cama, peguei minha Bíblia que eu tinha levado comigo e comecei a perguntar a Deus, sabe? Deus, que é isso, cara? O que tá acontecendo? E eu comecei a ler a Bíblia em desespero. Tipo assim, eu não sabia o que fazer, sabe? Eu falei, cara, vou ler a Bíblia.
Eu comecei a ler a Bíblia, aquilo começou a trazer paz, calma, e aí Deus começou a me revelar tudo o que estava acontecendo. Ele começou, né, eu comecei a entender que todos aqueles foram gatilhos que me fez sentir como se eu tivesse indo embora naquele dia, partindo. E aí, quando ele me levou naquele ponto de miséria, sabe, naquele desespero, e eu fui buscar ele, e naquele momento ele me trouxe paz, ele mostrou pra mim, ele falou assim: é por isso que você tá indo pros Estados Unidos. Não é por causa dos seus sonhos, é por causa dos meus planos que eu tenho pra você. Eu tô te levando lá pra que a gente tenha um relacionamento entre eu e você. Nossa. E ali, aquilo me deu uma confirmação, uma paz. Se eu te Caramba. contar que eu não sofri um dia tendo me mudado para os Estados Unidos. E Uau. aquilo pra mim, assim, foi uma prova de como ele me sustentou, sabe? Porque era pra eu ter sofrido muito nessa mudança. E eu fiquei 4 anos e meio, quase 5 anos sem ver meus pais. Tempo, hein, cara? Muito tempo e sem saber quando os viria, né? E então aquilo me trouxe uma confirmação muito grande. Aí quando eu fui para os Estados Unidos foi um tempo assim um tempo que Deus me separou muito, sabe? Eu morei sozinho, vivi sozinho, não tinha casa, não tinha comida. E foi realmente aquilo que ele havia me dito. Foi um momento assim entre eu e ele, só eu e ele. Bem íntimo mesmo. Recentemente, bem íntimo. Recentemente ele tem me trago de volta para me reconectar com as pessoas. Que legal. Que bom. Mas aí você foi para um campeonato e resolveu ficar? Ou você já foi falando, cara, vou lutar e lá eu não volto? Eu fui para lutar o Mundial em 2015 e já fui planejando de ficar lá representando a Brazilian Top Team e aplicar meu visto de atleta e competir. Mas então o meu plano já era não voltar mais, era ficar lá lutando, mas também não tinha plano, sabe? Tipo assim, não Era tinha. só esse, né? O plano era ir pra não tinha, lá não tinha e uma Não sabia onde organização ia, disso. como ia direito. viver, pra onde Não que sabia ia, de nada. onde ia dormir, nada. Nada. Não tinha proposta de nada, não tinha lugar pra morar, não tinha nada. Vivia-se dependente de Deus, assim, todos os dias. Assim como ele diz pra gente ser, né? Basta o dia de hoje. Pra gente não, né? Eu tava lendo a Bíblia esses dias, quando Jesus fala, ele envia os discípulos e ele fala, não leva nada. Essa Nada. passagem é muito forte. E eu Os falei, caras ficam assustados. eu marquei aquilo, eu falei assim, cara, e é tão difícil da gente viver dessa forma que ele nos instruía a viver, né? E hoje seria muito difícil né, assim, pra gente do nada Isso aí. Né? largar isso tudo aqui e seguir ele, né? Pesado, né, cara? Mas ele me deu uma oportunidade, sabe? Ele me colocou numa situação que eu não tive muita escolha, sabe? Quando eu, né, resolvi ir pra lá, foi assim, sem eu perceber, foi literalmente isso. né? Aí você lutou o campeonato, ganhou ou não o campeonato? Não, cara, foi assim, foi um dos melhores campeonatos da minha vida. Eu perdi nas quartas, eu era um dos favoritos, eu era faixa marrom. Na minha primeira luta, eu lutei com um favorito, que esse cara tinha acabado de ganhar o Abu Dhabi, o Mundial de Abu Dhabi. Eu ganhei dele. E foi assim, uma luta duríssima na primeira luta, né? Você já sai até De meio, cara, você já né? sai meio desanimado, né, cara? Eu lembro. A energia vai toda ali, né? Na Não, primeira. pô, eu saí da primeira luta, o Murilo Bustamante estava no meu corner. Aí o Murilo já conhecia ele. E aí o Murilo. E eu fui pra esse campeonato sem tomar muita ciência de quem que eu ia lutar, sabe? E normalmente eu não fazia muito isso, não. Mas dessa vez eu falei, cara, tenho que ganhar de todo mundo, então não importa Quem seja. eu tenho que, irmão, dar o melhor contra todo mundo. E aí quando eu fui lutar com ele, o Murilo falou, ô, Alfred, dá o seu melhor, não se poupa não, né? Tipo assim, dá tudo porque esse cara segura, não segura não. Mas ele, né, não podia falar pra mim que o cara
se ele começasse a criar um monstro na minha cabeça a respeito daquele adversário, né? Então ele me deu... Cara, você é melhor que ele, mas não economiza não. Vai com tudo pra essa luta como se fosse uma final. E foi duríssima. A luta acabou comigo no armlock. Ele me pegou no armlock na luta. E meu braço esticado, eu lembro quando o braço esticou, eu ficava só pensando assim, cara, tentando ouvir a voz do Murilo pra me falar quanto tempo faltava. Pra ver se eu Pra ver se eu segurava ou aguentava não. segurar o armlock ali, o braço esticado. E eu esperando assim, 10 segundos, 5 segundos. Ele me grita 30 segundos. Eu falei, na minha cabeça, eu falei, 30 segundos. Vai arrancar meu braço. Vai arrancar meu braço fora. Que louco. E fiquei ele esperneando, virando. Ele não conseguia estabilizar meu braço esticado. E quando ele conseguiu, meu braço estalou. Primeira vez estalou, segundo tempo acabou. Aí eu saí daquela luta, tipo assim, morto, cansado pra caramba, com o braço doendo, tipo assim, eu não vou ganhar esse Mundial, né? Aquilo me deu uma desencorajada boa. Eu lembro que eu saí debaixo da arquibancada, tinha um tatame pra galera aquecer. Eu tava tão cansado, tão exausto, também questão de bater peso também pra lutar. Eu lembro que eu cheguei no tatame assim, me joguei no tatame e dormi. Caramba, Aí de repente eu Cara, acordei. aquele pico de baixa de energia, né, cara? É, eu acordei assustado, eu falei, caraca. Aí eu já saí correndo já procurando meu coordenador. Cara, você dormiu mesmo? Dormi e eu não sabia o quanto tempo que eu tinha dormido. Eu falei, cara, fui desclassificado já. Não sei, Cara, ninguém me não sei, encontrou. não sei quanto tempo que eu tô aqui dormindo. Aí quando eu saí debaixo da arquibancada, o meu coordenador me viu, ele, cara, onde é que você tá? Aí ele, vambora, tô te chamando, tem um tempão. Eu falei, não, cara, peraí, tem que tomar uma água ali, só tomar uma água. Aí eu fui na arquibancada, esse parceiro meu, o Leonardo Sagioro, pô, brabíssimo no jiu-jitsu, campeão mundial também. Aí eu fui pegar água com ele, porra, mano, muito boa a luta, mandou muito bem, não sei o que. Eu falei, mano, o que você tá falando? Pô, quase que eu perdi. Aí ele falou quem que era o cara. Aí ele me contou quem que era o cara, ele falou assim, meu apelido no jiu-jitsu é Margoso. Aí ele, Margoso, esse foi o cara mais duro dessa categoria. Daqui pra frente vai ser tudo fácil. Eu lembro que eu tava assim, tomando água meio desanimado. Ele tava atrás de mim falando isso, aquilo. Me deu um gás. E, pô, as outras lutas eu Você vê, né? Tudo é mental, né, cara? eu espanei todo mundo. Assim, eu aniquilei todo mundo. E foi a primeira vez que... O que fez esse campeonato muito especial também foi que foi a primeira vez que foi live stream, né? Que foi ao vivo. E o Ricardo, lá em Juiz de Fora, na academia, na BTT, preparou todo um ambiente pra galera velho. assistir. Meus pais foram, vários amigos meus foram. Que legal, E cara. depois os caras falaram assim, mano, e eu fiz várias lutas, e minhas lutas foi tipo assim, Pô, e tem isso gravado ainda? a performance. Cara, foi o primeiro live stream, eles não separaram as lutas, então, tipo assim, é um evento só, né? Eu ainda não. Eu penso direto, tem que ir lá e buscar. Não, tem que pagar um guri, cara. Paga um guri bom de cabeça boa, fala, ó, acha essas lutas. Acha essas. É. Senão daqui um dia esse trem desse some, nunca mais a história vai. Não, verdade. Não, aí meus amigos depois falaram, cara, parece um jogo, foi quase um jogo de futebol, mano. E eles comentando também, falou, cara, os outros caras do seu time entravam pra lutar e a galera ficava animada, feliz, mas quando você entrava pra lutar, mano, foi loucura como que a galera gosta de você. Isso tudo pra mim foi muito satisfatório, sabe? Ver, sabe, Você não tem sentir noção isso, ver disso, né, isso. cara? É. E aí nas quartas de finais foi um moleque muito duro também do Equador. Ele foi o primeiro equatoriano a ganhar um mundial de jiu-jitsu na preta, uns anos depois. Difícil isso, hein? Anos Muito, atrás. E eu ganhando dele na luta, eu olhei pro relógio, faltava 30 segundos na luta. Aí na hora que eu vi o placar, eu vi o relógio, eu falei assim, cara, ganhei a luta. E eu fui e parei de lutar. Pra amarrar aqueles 30 Pra segundos travar, ali. cara. Puta. Aí, na hora que eu parei de atacar ele, ele começou a atacar logo o meu braço, que tinha sido atacado, que eu tinha tomado aquele armlock na primeira luta. E quando ele começou a puxar meu braço, eu não tinha força pra trazer travar, meu né? braço de volta. E aí ele foi só ganhando posição, aí ele foi pro omoplata. Aí eu fui defendendo o omoplata, ele pegou minhas costas, aí tava 2-0, ficou 4-2 a luta. Puta, aí acabou o tempo. Acabou a luta. Puta, que vacilo. Eu perdi. Mas, assim, foi
como eu disse, você perguntar pra mim assim, não só desse, você perguntar minhas melhores lutas, minhas melhores experiências que eu tive, assim, em competição, não foram as que eu ganhei. Que Foram em legal. momentos, assim, que, Cara, isso é muito rico, hein, cara? que Tem eu... muita analogia com o empreendedorismo, né, cara? Faz mais difícil é que você mais tem que Mais aprender, né? cresce, né? Ah, Na Cresce, verdade, você cresce, né? A que no dificuldade. final a resiliência, acreditar, tem que vir à tona, né? Que enquanto você tá ganhando, tá bom, né? é. E aí você ficou. Aí você falou, cara, terminou o evento, você falou, aí você foi o quê? Você pediu um emprego pros caras na academia, falou, cara, posso trabalhar aqui? Um amigo meu, ele tinha acabado de assumir a Brazilian Top Team em San Antonio, no Texas. Ele me convidou Porra, pra ir pra lá. nossa, velho. E aí eu fiquei morando de favor ali na casa dele, dormindo na sala dele Turista, por um mês, visto de com turista visto de ainda. turista. Porque, você tem que entrar aqui com visto de turista, né? Falando um pouco sobre a questão de visto, né? E aí eu teria que aplicar o visto de atleta estando aqui, sabe? Aqui que você fala nos Nos Estados Estados Unidos. Unidos, é. E estando lá nos Estados Unidos. E aí, então eu fiquei ali. O plano era ficar aqueles 6 meses competindo nas maiores competições do país, para demonstrar Você era pro atleta. país que eu sou atleta, que eu sou um atleta de ponta. E a Federação Internacional de Jiu-Jitsu tem o Open, né, que é um dos maiores campeonatos. É um circuito de campeonatos que soma pontos pro Mundial. Então, eu fiquei viajando o país inteiro, arbitrando. Foi uma forma que eu encontrei de ganhar dinheiro. Caraca, Então, ia pros massa. campeonatos, arbitrava, recebia e não tinha que pagar a inscrição do campeonato. Mas, na verdade, o que eu ganhava ali pagava a minha viagem. E Massa. também ia pros lugares lutar, tipo assim, comprava passagem ali por E- $70 na época, uma passagem de ida e volta, e não sabia onde que eu ia dormir. Que Aí, massa, né, cara? aí o plano era sempre falar, cara, eu durmo na academia, É, né? Aí eu já arrumava uma academia pra treinar no dia que eu chegava lá, aí chegava lá, e sempre isso acontecia. Eu chegava lá, treinava, rolava com a galera, aí alguém me perguntava, ô, você vai dormir aonde? Eu falava, vou dormir aqui no tatame. Aí o cara, não, dorme lá em casa. Aí eu nem questionava, eu falava, beleza. Boa. já comia, tomava um banho, né? Falei, não, beleza. Tá, todo E mundo- nem hesitava ali. E Você falava inglês já? eu fiz, como eu sabia que eu ia mudar para os Estados Unidos naquele ano, um ano antes, eu retornei aos Estados Unidos, passei uma temporada lá de alguns meses, e o plano foi realmente de ir para lá antes. Eu fiz inglês aqui no Brasil, mas nada como tá lá, né? Então eu fui para lá antes porque eu queria, quando eu fosse mudar para lá, eu sabia que eu tinha uns 6 meses para virar alguma coisa. Então eu não queria perder 6 meses aprendendo inglês. Legal, hein? Então eu me preparei com o inglês, Interessante. fiz todo um plano antes de mudar para lá, sabe? Tipo assim, né? Viajei para lá algumas vezes Uhum. com o intuito de melhorar meu inglês para quando eu mudasse para lá eu não perdesse tempo tanto com o inglês. Tinha muito gringo na academia? Muito, Muito, Era né? só esse meu amigo e a esposa dele, mas eu evitava o máximo de passar muito tempo com ele ali, sabe? Tipo assim, né? Morava com ele, não tinha... Morei com ele um mês só também, mas depois voltei a morar na academia, morei na casa, de favor, na casa de outras pessoas. Mas fazia o máximo pra ficar com os americanos, né? No final de semana, marcava de sair com os caras. E ia se virando, ele ia E, falando e embolando, né? era uma zona de desconforto muito grande, né? É. Imagina a gente tá aqui relaxado, trocando ideia. Agora imagina se a gente não fala a língua do outro, a gente já tá aqui fazendo um esforço danado pra Não para de se prestar esforçar. Essa atenção. barreira é terrível. Essa cabeça, eu saía com alguém, nossa, voltava com com dor de cabeça mesmo. É que você não, muita não dor de relaxava, cabeça. né, cara? Você ficava ali fazendo Estado de muita alerta, né? força, E aí, como, né, eles valorizam muito o esporte também, né? Ah, Então, aí isso é todo mundo vantagem. ficava
em cima de mim, querendo conversar, querendo perguntar, então não dava um descanso também pra gente trocar. Pô, troca ideia vocês aí, né? Pra eu ficar aqui um pouquinho só ouvindo Nós estamos vocês falando de falando. 10 anos atrás, né, cara? O jiu-jitsu, ele pegou um hype, mas 10 anos atrás, são 10 anos atrás, né? Você foi até numa fase precoce, né? Foi. Talvez foi a hora que começou o crescimento exponencial mesmo, né? Foi bem, verdade, foi bem ali No quando eu hype cheguei lá, foi mesmo. bem no começo ali do Da- estouro ali do nos Estados estouro, Unidos. né? Robertinho foi nessa época também. 12 Foi. anos, 13 anos atrás. Aí, caramba, tudo isso. Sim. Aí você foi se alocando lá. Fiquei lutando todos esses campeonatos, ganhei todos os Opens naqueles 6 meses. Tinha uma revista lá desse fotógrafo lá nos Estados Unidos que era muito famoso. Aí eles fizeram até uma enquete dos melhores em cada faixa, né? Uhum. E eu fui eleito o melhor faixa marrom daquele ano Porra, que legal. no jiu-jitsu. E foi Isso impulsiona Isso é positivo pro visto, né? muito. cara, é Não, muito tudo positivo, foi sim. muito bom pro visto, tudo, É. tudo. Sai em revista. Não, esse era realmente meus 6 primeiros meses ali. Que era, quando que era o também foco, era o foco. intencional isso, né? O foco era gerar bastante visibilidade pra mim, pra quando eu aplicasse o visto, eu conseguisse meu visto. Eu tirei meu visto com 4 meses, eu apliquei meu visto De de atleta. atleta. Eu recebi ele em 2 meses, foi muito rápido receber meu visto. Caramba. E atleta, como que é atleta? Você pode ficar quanto tempo? Quais são as regras? Eles podem mudar, né? Eles podem te dar diferente Período, tempo de você período renova. diferente, Mas eu acredito que o meu visto de atleta foi 3 anos, Pô, tempo. mas você fica bem preso, né? Você só pode receber de patrocínio, você não pode trabalhar, Ah, é bem arriscado sair do país, porque se você sai do país, você não recebe o visto, né? Você recebe uma carta. Então, quando você sai do país, aí você tem que ir no consulado para pegar o visto, né? Então, acontecia muito, o pessoal ia para lá no começo, tirava o visto de atleta e ia lutar o europeu. e não entrava Não mais. conseguia voltar. Aí o cara tinha que agendar uma visita no consulado na Europa. Pô, imagina, já é difícil você fazer isso aqui no Brasil. Você tá num outro país, tem que agendar, aí tem que ficar agarrado lá até conseguir. E aí, quando chega lá, os caras... Não é assim aqui, minha carta aqui. Ah, beleza, toma o seu visto. Não. Vai te É. entrevistar, vai... Uma lenda, né? É aquela mesma coisa pra você conseguir um visto de turista ali, sabe? Aí você trabalhava, ia trabalhando. Ia dando aula também. Sua fonte de renda era aula. Eu dava aula na academia do Diego, na época. Diego também, são os 3 Diegos da minha vida. E eu tratava a academia dele como se fosse minha, sabe? Pô, que legal. Dava meu melhor pra ele me ajudou muito. Nossa, eu sou grato demais a ele. E ele é um cara muito, muito assim, sabe? Ajuda muitas pessoas. E ele me ajudou muito e ali na academia dele, na época, hoje ele é muito bem sucedido, né? Tem várias academias no Texas. Mas na época era bem o começo, ele era a vaca magra dele, sabe? Então, ele me ajudava ainda não tendo muita condição financeira, ele ainda assim me ajudava pagando. A gente saía pra comer, ele pagava a minha refeição, sabe? Mas não tinha condição de me pagar um salário, de me dar um dinheiro. Hoje a galera que ele ajuda, que vai pra lá, ele paga salário. Na minha época ele não tinha essa condição de me pagar salário, mas eu tratava a academia dele nem como se eu fosse funcionário, sabe? Meu mindset era, eu vou tratar isso como se fosse a minha academia, em uma forma de pagar, retribuir o que ele faz por mim, e 2, meu benefício vai vir porque eu tô treinando, aprendendo, me preparando para quando eu tiver a minha própria academia, né? Boa. Que legal. E na verdade, foi daí que foi o próprio Diego que me deu a oportunidade da minha primeira academia. Foi uma oportunidade que surgiu para ele, uma oportunidade, assim, única, porque era pagar $2.000 numa academia.
e para comprar uma academia por $2.000. E que já tava falindo já, mas tinha um potencial com um bom trabalho de se reerguer. E ele podia muito bem ter comprado, Colocado você. colocado eu para trabalhar e ia ficar grato, do Também, mesmo né? jeito, né? E eu tinha um carro aqui no Brasil, ele sabia disso. E eu não queria vender meu carro para pagar comida lá. Eu queria segurar meu carro aqui, num dia se eu precisasse para entrar em alguma coisa, né, para começar, aí eu usaria o carro. O dono da academia era brasileiro, morava no Brasil. Aí, quando na verdade, ele viu uma oportunidade, né? A oportunidade nem existia. Ele viu uma oportunidade, ele me falou, cara, por que você não vai lá dar uma checada nessa academia, ver o que você acha? E se você gostar, você oferece seu carro para ele, pô. E foi loucura, porque no domingo eu fui num culto, e naquele domingo, 2 dias antes de eu ir para essa cidade para olhar a academia, eu tava nos meus $200 finais Meu Deus. do meu dinheiro. E eu fui no culto, foi um jovem missionário lá, me tocou muito, e Deus falou, entrega o que você tem pra ele. E eu tinha os $200 comigo na minha carteira, eu fui e dei $200 pra ele, falei, agora eu não tenho nada agora. Cara, isso é loucura. E entreguei aquele dinheiro, no dia seguinte o Diego veio com essa proposta, então tipo assim, né, um dia tô quebrado, não tem proposta nenhuma, no dia seguinte Aparece. vem Abre o uma mundo. oportunidade de eu ser dono da minha própria academia. Um buraco de rato, literalmente, né, o lugar não era bom, nada era bom ali, mas era a minha academia, sabe? E Era o começo, né? era o começo. E o mais louco foi que antes de eu ir embora, um casal que eu me conectei dentro da academia, eles vieram me deram uma carta de despedida. E na carta tinha $200 na carta. E, né, eu fiquei, pô, super grato. Eu falei, pô, graças a Deus, né? Voltou no dinheiro. O dinheiro. Mas um dia, um tempo atrás, eu contando essa história pra alguém, eu tive esse entendimento. Que aquele dinheiro Deus estava me devolvendo. Foi exatamente o dinheiro que eu havia entregado. Deus, um dia depois, falou que toma de volta, Que legal. sabe? Mas, com bônus, né? 100 vezes mais, na verdade. Você- Porque a academia, de qualquer forma, naquele momento, era a sua alforria, né, cara? É. Não, e ali, na verdade, foi o meu sonho, morar na academia. Porque até então, eu não tinha conseguido morar na academia. Porque na época o Diego namorava a esposa atual dele. E eu ia morar na academia, ela me conheceu, ela falou, não, ele não pode morar na academia, não, mora com a gente aqui na minha casa. Aí eu fui morar com eles. Aí, quando a mãe dela mudou pra cá, aí o Diego, pô, beleza, agora eu não tenho lugar pra você ficar aqui em casa, não, você vai ter que ir pra academia. Aí eu fui pra academia, aí esse casal que treinava lá, não, você não pode morar aqui não, pô, verão, não tinha ar-condicionado na academia, você vai morrer de calor aqui. E é muito calor, né? Muito calor. E aí eles foram, não, vem pra minha casa. Aí na época eu falei, nossa, Diego, eu falei, não vou não, mano. Eu vou morar na academia, eu quero morar na academia, mano. E não, Liberdade, ficar lá quieto. Não. e eu gosto dos caras também, eu não quero estragar meu relacionamento com eles. Eles vão desgostar de mim se a gente ficar morando junto, Pior, né? né? Eles não fazem ideia, tipo assim, não que eu vá ser ruim pra eles, né? Eu vou ser um fantasma ali da casa deles, mas, né, mesmo assim, né? As pessoas às casa. vezes não faz convida, assim, chama ali naquele momento ali, mas não faz noção do que aquilo pode ocasionar, né? Gerar dentro do relacionamento da família e tudo e tal. Eles tinham filhos, tudo? Tinha um filho, tem um filho. E aí eu comecei a dar um monte de desculpa. Eu falei, não, cara, eu falei, pô, mas eu não consigo me locomover, né? Tipo assim, então eu tenho que morar na academia. Eu não tenho carro, como é que eu vou ir da sua casa pra academia? E vice-versa. Aí ele, não, eu tenho um carro reserva lá, você fica com um carro. Putz. Aí eu falei, putz, eu precisava de um carro pra caramba pros campeonatos, né? Aí o Diego ainda olhou pra mim e falou assim, agora se você não pegar, você é burro. Aí eu falei, então, beleza, então. E aí durou um mês só, fiquei um mês lá na casa deles lá. Foi tudo muito rápido, cara. Foi tudo muito rápido. E aí que eu falo, você estava conversando aqui mais cedo, né? As pessoas,
elas tendem a construir as coisas muito com as próprias mãos. A gente até conversou isso lá nos Estados Unidos, né? Sim. Um tijolo por vez, né? Tipo assim, como que eu vou chegar daqui até ali? Eu tenho que fazer isso, isso, isso. Cara, se eu traçasse o plano antes de sair de casa, deixar minha família pra chegar onde eu tô, eu pulava fora. Falava, "Mano, é impossível chegar até ali. É impossível." Mas a questão, quando você ouve a direção de Deus, né? É como se você estivesse roubando no jogo, sabe? E no inglês, a palavra cheating, né? Porque você... Cara, Pegando um atalho ali, um né? atalho. Né, as pessoas... Ó, a média das pessoas terem a própria academia nos Estados Unidos, de todos os faixa-pretos que eu conheço, e alguns deles, assim, Bom, muito bons, né, renomados. renomados, 10 anos para eles terem a Ah. própria academia. Vão para lá, começam a dar uma aula. Às vezes você vê um cara do sucesso lá, Não sabe o que sabe o que passou, né? Não. Não é tão simples assim. Não é. É todo um processo, fica ali. E às vezes esses processos até se tornam mais uma âncora do que uma ponte para eles, sabe? Eu falo isso muito com eles ali, cara, tem que tomar muito cuidado. Eu tento... É engraçado porque tem muitos caras dentro da comunidade do jiu-jitsu mais velhos que eu admiro muito e que eu vim me conectar lá, me aproximar deles, e hoje os caras viajam 1, 2 horas pra ir me ver, Que legal. pra pedir conselho, velho. Caramba. E eu fico assim, quando eles me ligam, falam, pô, mano, a gente tem que trocar ideia, eu quero ir te ver pra perguntar isso, disso. Eu fico assim, pô. Eu fico assim, caramba, Deus, né? Que legal. Onde você me trouxe, né? Exatamente, sabe? Que lugar Assim, esse? é gratificante, sabe? Poder, né? Tá É, retribuindo, tá transbordando pra pessoas que eu admiro, ainda admiro, sabe? E é 10 anos, sabe? Sabe quanto tempo que levou do dia que eu cheguei até o dia que eu abri minha academia? 4 meses. Ô, louco. 4 meses. Quando eu bati o martelo, comprei a academia, entreguei o carro pro cara, eu fiz um vídeo da academia, eu tentei achar esse vídeo e mandei pros meus amigos tudo, né? Meus amigos mais próximos. Falei, cara, minha academia, academia. E todos os meus amigos mandavam mensagem pra mim. Respondia assim, mano, que maneiro, não sei o quê. Aí eles falavam assim, mas como? Como assim, velho? Como assim? Como é que você fez isso? Eu falo, mano, e contava a história pros outros, né? Todo mundo, até ateu, falava, mano, isso daí é um milagre, cara. É um milagre, a parada toda é um milagre. E lá começou esse. Ainda é no mesmo local ou não? Não, esse lugar, eu falo para as pessoas, é o lugar mais feio da cidade, né? Onde eu tinha Pesado. academia. Era, ó, o shopping center ali era, assim, se eu te batesse uma foto só dali, você falasse, isso aqui não é Estados Unidos, não. Isso aqui tá num subúrbio aqui no Brasil, sabe? Não tinha uma infraestrutura muito boa. De um lado era uma borracharia. Aí do lado mesmo, de porta, era um AA, mas não um AA onde as pessoas estão indo ali por livre, espontânea vontade pra vencer um vício. É o AA que, quando as pessoas estão em problema com a justiça manda eles pra lá. Então era só gente boa que naquele AA. Tava indo Meu ali pra não ser preso. E do outro lado era um agiota Pô, que que beleza. empresta dinheiro pra galera que tá presa pra sair, pra pagar fiança. É um agiota de fiança, tem muito lá isso. Ave Maria. Olha o lugar, cara, era tipo assim, terrível, terrível. Submundo. Era tipo, eu lembro quando eles me largaram lá, foi de noite. Então tenho eu já medo. cheguei no escuro assim, entrei, caí lá, dormi, acordei no dia seguinte. Aí que eu comecei a olhar a academia, falei, nossa, mano, que lugar feio. Aí eu lembro que eu saí pra rua assim, olhei a Mas tinha rua, tatame e tudo? tinha, mas também horrível o tatame.
E aquilo me deu uma agonia, uma tristeza. Eu falei, meu Deus, eu E posso agora, né? investir aqui e querer ir embora daqui mês que vem. Se eu investir, eu tenho que ficar aqui até isso dar certo, porque é o meu único dinheiro que eu tenho. E ao mesmo tempo, falar, cara, mas eu não tenho outra Tem outra alternativa, não tinha outra pra onde ir. alternativa. É isso, cara, eu tenho que fazer isso virar. E aí, tomei a decisão. 3 semanas depois, conheci minha esposa Caramba, lá velho. na cidade, lá. A gente ficou amigo, fomos nos conhecendo. Quando eu assumi a academia, ela tinha 12, 14 alunos. 6 meses depois, eu tinha 70, 80 E ela dava aula de alunos. quê? Ela era professora na escola. Ela era coach de vôlei na escola. Então ela, né? Lá precisa ser formada em educação física ou não? Não tem essa profissão? Então, não tem essa profissão, Ele é um treinador, né? mas ela é formada em kinesiologia. Uhum. E então a faculdade dela toda é bem voltada para atleta. E ela jogou, e o principal para você ser coach lá é meio que o seu background. E ela jogou vôlei na faculdade, ela fez, né, tratou de atletas na faculdade de vôlei. Que massa. E ela já foi cabeça de um clube de voleibol na Califórnia, que ela é da Califórnia. Hoje, 4 anos atrás, que era um sonho dela e também meu, né? Porque eu vivia do meu sonho, né, da minha maior paixão. E ela parcialmente vivia, porque na escola ela fazia o vôlei, mas muito presa ali, né? A estrutura da escola, tudo e tal. E aí um dia a gente resolveu, vamos abrir o seu clube de vôlei. De vôlei. E tipo assim, uma média ali é você ter uns 5 times, né? E quando a gente decidiu a temporada de tryouts da seletiva para entrar porque tem a temporada, né? Era tipo em julho, a gente decidiu no começo de junho. Então a Caraca. gente teve um mês para anunciar os tryouts. E assim, vamos ver, né, o que isso vai dar. A primeira temporada do nosso clube lá, a gente teve 9 times. Caramba. Que legal, cara. O clube, assim, já começou estourando. Hoje a gente tá na 4ª temporada, a gente não... Hoje a gente rejeita meninas no Cara, clube. que legal. Os Estados Unidos, ele tem essa cultura de esporte muito intrínseca à formação da gurizada, né? Ah, Valoriza isso lá, de fato, né? A indústria é muito muito, forte, a muito. universidade acolhe. O esporte, ele é uma moeda valiosa, Não, né? é caríssimo o tanto que eles investem, tipo, no vôlei dela, no jiu-jitsu. As pessoas chegam, né, lá para começar a treinar jiu-jitsu lá comigo, às vezes gasta $1.000, $2.000 para Pra começar a começar. treinar. Hum. No começo, eu ficava com vergonha de cobrar os outros, velho. Quando eu via a conta, ela ficava assim, né, ficava meio receoso de falar aquilo, e o cara falava, nossa, tá Mas o cara tem que maluco? comprar os kimonos, tem que comprar Tem as que comprar o hash, kimono, aquilo todo. E bota, e lá a galera tem muito filho, né? Então, Uhum. tipo assim, você não. Aí você bota 4 filhos, É uma imagina. porrada só. É $1.000 por mês de jiu-jitsu, de academia. Boa. Uma família ali. E aí eu fiquei ali até quando eu tive 60 alunos. Lá Eu comecei- no porão No do... porão lá, eu comecei a Porão, buscar outros lugares. Um fator muito importante desse lugar é que toda chuva ele alagava, velho. Toda chuva, a estrutura, a fundação era muito baixa. Puta, A merda. água subia do Que tem não concreto, mofava, mano. não, cara? Eu Fedia-se. morava num quarto dentro da academia com um cheiro insuportável De mofo. de mofo, velho. Mas eu não conhecia, eu não sabia. A primeira vez que eu descobri que aquilo alagava, eu tive intoxicação alimentar. Acordei de madrugada pra vomitar, passando muito mal. Eu lembro que eu pisei da cama assim, ó, a água veio acima do meu tornozelo. Eu achei que eu tava tendo um pesadelo no escuro, andando assim, arrastando água. Eu falei, que é isso, cara? Acendi a luz, eu olhei aquilo. Aí eu liguei pro cara que era
um professor da academia lá, que eu assumi dele, né? Falei, mano, isso daqui tá alagado. Aí ele, não alaga quando chove. Eu falei, mano, e você não me fala isso, cara? Porque, tipo assim, deu um probleminha, um problemaço isso aqui. E aí eu lembro eu passando muito mal e tendo que manter a água longe do tatame, pra não chegar no tatame, que senão ia estragar o tatame. E aí toda vez chovia, eu ficava ali empurrando, era uma batalha. Até quando, né, casei, me mudei. Às vezes eu tava em casa lá, domingo, sábado, 11h30 da noite, meia-noite, caiu um pé d'água, eu tinha que ir pra academia. E ficava lá até parar de entrar água, né? Era uma luta. E o doideira, assim, né? Eu cantava muito aquela música do Lázaro Ramos, quando eu limpava a água. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Sabe essa música? E, cara, foi loucura, porque, tipo assim, né? Não tinha dinheiro, eu vivia com $160 por mês. Não sei como. Comia cenoura, ramos e ovo cozido. E ainda comia pouco, porque tinha que render. Assim, não tinha casa, né? Era homeless. E vou te falar que foi, assim, uma das experiências mais incríveis da minha vida por conta da proximidade que eu tinha com Deus. Engraçado isso, né? Sabe? Tipo assim, eu Forjado na fé, né? Não foi no aço. uma fé tão E às vezes a gente tem elevada. tantas coisas boas na vida e isso vai te mascarando. Cara, vai te confortando, né? Não tira você do crescimento. Você não rompe Então, nada, né? Sabe, até fazendo um parênteses nisso, que o que você falou, acho que foi bem forte. Por isso que até o ecossistema do Nésio, do Pablo, fala muito isso, se desafie sempre, se coloque em provas. Porque se você também ficar no conforto, isso é um perigo, cara. O conforto às vezes te afasta de Deus, cara. Engraçado. Engraçado, assim, por que será, né, cara? Será que você deixa de... Tá tudo muito fácil. Cara, o cérebro quer... em você, mas o você cérebro ele quer se defender, né? Ele não quer trabalhar muito, né? E você Ele quer te começa a achar proteger que o tempo também, todo, eu acho que você Não, começa a achar que você é autossuficiente, velho. Né? Talvez seja isso também. É muito louco isso aí, cara. Eu acho, né, explica por que, né, Jesus, quando enviou os discípulos ali, ele quis que foi sem nada. Cara, aquilo Só ali, vai, né? Só vai, cara. Porque eu não quero que você dependa em nada. Hoje, assim, naquela época eu tinha uma, né, assim, eu tive que voltar muito lá atrás para trazer daquela fé para hoje, Boa. sabe? Porque quando eu comecei a ter as coisas a crescer, eu comecei a enfrentar desconforto, né? Em relação a medo, a receio, a ansiedade. Não tinha o que fazer, né? Porque agora aí eu comecei a pensar, cara, Deus quem me trouxe até aqui, eu não tinha nada, Ele que me deu tudo, Ele pode me tirar tudo, Ele pode fazer isso aumentar, Ele pode isso diminuir. Então, a mesma fé que eu tinha lá quando eu não tinha nada, sabe, Tem que ser a mesma que agora. tem que ser a mesma agora. E eu comecei a trazer isso pra hoje. E hoje, cara, eu passo, tipo assim, né? Às vezes eu passo. Hoje, graças a Deus, tô vivendo uma fase muito boa da minha vida. Mas, e é sempre assim, sempre antes de eu dar um passo grande, eu recentemente, né, dali eu mudei, fui pra um espaço melhor. Uma semana depois que eu mudei pro espaço melhor, teve um furacão, alagou tudo lá. Então, se eu tivesse lá, eu não teria vencido aquela água pra chegar no tatame. Eu tinha perdido o tatame. Eu saí de lá uma semana antes. Fui pra um lugar muito melhor, um aluguel de $6.000. O proprietário, foi um milagre também. O cara me perguntou quanto que eu queria pagar. Um cara que todo mundo no shopping lá falava que ele era ruim de negociar, isso, aquilo, falava mal dele. Geralmente é o melhor, cara. Cara, o cara, tipo assim, chegou pra mim e falou assim, Fernando, quanto que você quer pagar? Eu falei com ele, ele falou, beleza, então. O cara cuidou de mim, velho. Ele cuidou de mim. Não faz nem sentido. Nos meus todo aniversário meu, ele me dava ingresso pra assistir os Texans no futebol americano. Que massa. Mas, tipo assim, na segunda cadeira, velho, do campo. Caraca, Assento, assim,
VIP do cara, sabe? Massa, né? E o cara, todos os jogos de futebol americano que eu fui, foi com os convites dele, dava pra eu e minha esposa, era tipo assim, passe VIP. É assim, o cara cuidou de mim, assim, até o final da vida dele. Ele já era um cara muito velho já, mais velho, tava com câncer, eu não sabia, fui saber isso depois que ele faleceu. E assim, o milagre dos cuidados de Deus, sabe? E depois dali, eu construí o que eu tenho hoje, né? Meu espaço. Mas eu lembro que antes de eu construir aquele espaço, esse parceiro meu, né, que me ajudou muito ali na obra, o Jonathan, se envolveu muito comigo. Eu falei com ele assim, quando a gente estava prestes a dar esse passo, eu falei, mano, se prepara. Aí ele, por quê? Eu falei, porque vai piorar. As coisas vão ficar ruins, mano. Antes da gente entrar nessa próxima fase que vai ser boa, as coisas vão piorar. Aí ele, mas por que você tá falando isso? Eu falo, cara, porque foi sempre assim. Eu tô te falando por experiência. Mas hoje eu entendo. Você me lembrou na hora que você falou, né? Deus, ele te pede pra dar aquele passo e depois ele te mostra, né? Ele te revela. Sempre assim. Todas as tomadas de decisões que eu tive ali de crescimento, que me trouxe muito crescimento, da primeira, quando eu saí daquele buraco lá pra esse espaço melhor, eu lembro que todo o dinheiro que eu tava finalmente fazendo, mais o meu aluguel, era o valor que eu podia pagar naquele outro lugar. Então eu ia, tipo assim, zerar meu lucro. Eu ia voltar a não ter mais dinheiro. Estaca zero, né? Pra fazer aquele passo, né? Tecnicamente, você não deveria fazer isso, né? É. Mas, cara... Na lógica. Mas eu tava indo pelas técnicas de Deus, né? Pelas regras dele. E aí, na semana que eu ia assinar o contrato, eu perdi muito aluno. Então, agora, eu não... tipo assim, não por coisa minha ali, mas coisas ali da área, da região. Umas pessoas cancelaram, não tive muita gente entrando. Agora, eu não tinha condição de pagar. Eu ia assinar um aluguel que eu não tinha nem condição de pagar mais. Caraca. E aí, eu lembro que naquela semana eu fiquei meio ansioso em relação a isso. E eu tive esse entendimento. Eu falei assim, não, peraí. Quando Deus me mostrou esse passo já. Deus me mostrou esse degrau. E aí o entendimento que eu tive foi que quando ele me mostrou a primeira vez, né, por conta de ser um bud tão certo, exato, eu tive a sensação cravado, que ele me mostrou aquele degrau com uma neblina, assim, fog, sabe? Você não conseguia ver, você conseguia ver. Ele falou, tá vendo? Tá ali, ó. Não vou te mostrar tudo não, você tem que confiar, mas eu tô te mostrando, tá ali. Aí eu falei, beleza. Aí quando chegou a hora de dar o passo, ele cobriu o degrau. E fui agora. Vai acreditar em mim? Eu te mostrei esse passo já. E aí eu senti que aquele foi um momento de eu demonstrar pra ele a minha fé, sabe? Que eu confio nele, que eu acredito no que ele já me revelou, que ele já me mostrou. Eu assinei o contrato com ele, era final de junho. A gente não negociou nem um mês de aluguel de graça, porque o cara já tinha, tirado 4 mil do aluguel. Não tinha cara de pau de pedir mais. Não dava, né? E aí, o contrato era para 1º de agosto. Então, julho, não sei o que ia ser julho ali. Aí, quando eu assinei no final de junho, ele falou assim pra mim, amanhã eu te entrego a chave. Eu falei, mas eu posso mudar amanhã então? Ele, quando você quiser, te entrega a chave, mas quando você quiser. Resumindo, julho ele me deu o mês de julho. Assim, Dá pra fazer o outro mês, né? sem falar nem nada. Eu falei pra minha esposa, eu falei, a gente tem que reformar aquele lugar, a gente tem 10 dias pra reformar aquele lugar. Assim, foi uma loucura, eu e minha esposa pintando aquilo, e eu dava aula, ia pra lá, era tipo uns 20 minutos de carro, ficava lá até tarde, final de semana. Na época a gente não tinha muito, assim, uma comunidade muito forte, então a gente tinha muita gente pra ajudar. Tinha alguns 6 pessoas pra ajudar. Hoje em dia, se eu pedir ajuda, vai 100 cabeças me ajudar lá. E aí a gente mudou. Perdi um pouco meu raciocínio agora. Estavam 20 minutos de carro, você aí voltava na hora de limpar. Não, e você ganhou um mês, né? Ganhei um mês, isso. Aí a gente conseguiu, mudamos pra lá. Naquele primeiro mês,
eu matriculei tanto aluno que o Caralho. primeiro mês que eu tive que pagar aluguel, eu paguei o aluguel, que era tipo o triplo do que eu tava pagando em outro lugar, e faturei o dobro de lucro. Que doideira. Eu achei que aquele passo ia me gerar um corte, um sacrifício muito grande. De novo, né? De novo. Dá Que é aquele passo pra trás pra crescer. Né? Exatamente. Mas Deus não queria aquilo mais de mim. Massa. Deus queria só Só mais um passinho, cara. uma demonstração, uma tomada de decisão, uma demonstração de fé. Era só isso. Ele não queria mais sacrifício ali, sabe? Que boa, cara. Coisa boa. E como que tá hoje, cara, a tua vida? Hoje a gente tem a nossa própria estrutura, né? Há uns 3 de dezembro, uns 4, 5 meses atrás, a gente terminou uma obra que levou 3 anos. Foi, assim, também um baita de um processo. Algo assim que eu... É jiu-jitsu com vôlei, é um complexo? Não, isso daí é um sonho. A gente... É um sonho que eu tenho de construir esse espaço para minha esposa também. Sabe, o sonho até de construir algo gigantesco. Na verdade, onde eu construí, existem outros galpões ao redor. Então eu já profetizo, já que eu vou comprar aquilo tudo já. Massa. Sabe, eu já falei pra ela, falei, quando eu tava construindo o meu, esse cara construiu um galpão gigante que cabe umas 4 quadras de vôlei. Caralho, e alto o pé, assim? Muito alto. Caralho. É, porque o cara tem uma Pra oficina isso, então. de carro. Exatamente, quando eu fui lá fora assim, vi aquilo construindo. fez Eu isso? fiz um vídeo e mandei pra minha esposa. Falei, olha aqui, eles estão construindo pra gente. Estão construindo Massa. pra gente. Eu falei, fica paciente que um dia a gente vai comprar isso aqui e vai transformar isso nas suas quadras aqui. Hoje a gente aluga quadra de várias escolas, né? Então os treinos de vôlei estão em 3 cidades, em 3 escolas diferentes que a gente aluga. Legal. E aí a gente tem o nosso próprio espaço, a gente tem algumas lojas de locação lá. E a ideia desse projeto que eu criei, né? Porque, como eu disse, né? Minha ida para os Estados Unidos, tudo, cara, foi por conta de Deus. Minha vinda até aqui, Boa. hoje, sabe? Foi, assim, um chamado. Algo que eu gostaria até de compartilhar com quem tá ouvindo a gente. Muitas das vezes a gente pensa na questão de obediência em só o não fazer o errado. Mas o que eu aprendi com Deus, que mais do que isso, o que Ele realmente quer da gente, a obediência que Ele quer da gente é a obediência em fazer o que Ele tá nos pedindo, sabe? Obediência, né, cara? Obediência Nossa. em tomada de decisão, sabe? Quando Ele te envia para o lugar, você ir. Quando Ele pede para você entregar algo, você entregar, sabe? Mas não só, né? Porque a religião prega só aquela obediência de não pecar, Uhum. né? Não peca. Mas Acaba gerando um obediência? bloqueio também. Exatamente. E Só obediência não em pecar, você servir. tá morno, né? E quem é o morto, exatamente. quem é o morno é colocado pra fora. É Exatamente. louco você. Então, tudo Muito pra louco. mim, assim, igual a gente conversou, a gente já falou, assim, da personalidade, né, das pessoas que a gente traz pro ecossistema, né, que a gente busca a entender, saber da fé, né, a gente não quer alguém que não compartilhe desse princípio com a gente. Amém. E então, quando eu criei essa estrutura, essa mega estrutura lá, foi 100% para isso, sabe? Foi uma visão que Deus me deu. E eu chamo ali de uma arca. Como se fosse uma arca, sabe? No mundo que a gente vive hoje, eu quis criar um ambiente onde eu tô juntando vários negócios cristãos, uma barbearia, uma cafeteria, Futuramente uma escola, profetiza aí. uma escola, Amém. uma escola. E ó, agora você falou isso. Olha que Loucura. agora que loucura. Isso é doideira. Quando eu tava construindo lá, eu falei assim, mano, e se essas lojas não der certo, sabe? E aí Deus me mostrou uma escola, mano. Que doideira. Agora que você falou isso, eu pensei assim, eu falei assim, mano, quer saber? Eu falei, mas se não der certo,
eu faço aquilo de uma escola, essas salas, Pronto. essas lojas. Ainda pensei nisso, velho. Que Olha, olha, loucura, olha que loucura. Você falou isso, me lembrou, velho. E eu lembro que eu tava dirigindo e eu tive esse medo ali, esse momento de medo ali, de questionamento. E aí me veio essa parada da escola na cabeça. E aí Deus me mostrou, cara, muita gente. Como se fosse a arca, quando os animais estavam vindo pra arca ali no último dia. Sabe, Deus me mostrou essa cena ali, sabe, de muita gente indo lá. Mas Deus já mostrou Deus, versão você aí. acabou de me lembrar. Deus já me mostrou isso lá Que atrás. legal. Mas, Fernando, olha, muito bom, viu? Ouvir você falando. Assim, a gente até pouco falou, né? Porque é na inspirador, verdade, né, cara? A gente tem que inspirador. A aprender gente mais. vem vivendo também muitas coisas importantes voltadas a isso, né? Como a gente precisa voltar, como a humanidade precisa voltar a se relacionar com Deus e ouvir a voz, né? Esse conhecimento que nós perdemos ao longo da vida, eu acho que perdemos, né? Porque a sensibilidade de ouvir. E como eu falei no começo, o empreendedorismo ele vem fazendo um papel de resgate, né? Eu acho que esse ambiente empreendedor, que é o empreendedorismo do reino, a gente tem lutado para aflorar isso, né, Rogério? Muito. E é uma. E tem valido muito a pena, né, cara? E é uma luta, né, cara? Uma luta diária, né? Porque você precisa estar forte diariamente para você lutar e não se vencer pelas coisas do mundo, né? É. E assim, a tua fala foi muito inspiradora, cara. Eu acho que eu vi isso tudo, mostra que, cara, quando conta a história fica mais fácil, né, cara? Mas você vai vendo que a história ela nunca não tem lógica, cara. Quando Não. você vai vendo a construção, você fala, bicho, não dá pra contar que isso ia acontecer, né? Não Porque dá pra prever nem pra planejar, não dá, né? cara, não é dá. verdade. Se você buscar rebobinar a fita, você vai falar, porra, como que isso aí aconteceu? Pensa na sua vida. Você não, Não fala, não cara, vai, não cara, não adianta. adianta. Mas resumindo, cara, Porque os planos de Deus são muito mais extraordinários do que a mente humana possa é, imaginar. e assim, Ele sempre leva muito mais longe, né? Muito. Muito mais longe. Rogério, e como a gente precisa aflorar isso na gente e levar pra nossa próxima geração? Falou, bicho, relaxa, velho. Vai viver e senta o pau, velho. Confia, né, meu? Confia, só É isso confia. Porque é muito ruim a gente viver com bloqueio da falta de confiança, né? Não tem nada a ver isso aí, cara. Triste até. Triste até, né, Porque cara? aí não tem sentido a vida, né, Tem cara? sentido, Tá porque a passando. vida às vezes perde a leveza, Pronto, perde o leva. brilho da vida. E se hoje a gente tá com filhos lá, tudo muito bom, e quando você vai vendo, você tá pensando em dinheiro. Você deixou de ver tudo as prosperidades que Deus pôs na sua vida, E né? principalmente, deixa de transbordar, né? Porque você fica no você fica no eucentrismo, né? Puta, isso No egocentrismo, que é uma aí bosta. você mata, né? Aí você se mata também. E você mata lá as prosperidades de outras pessoas, porque É. nós somos porta-voz da palavra, né? É. E assim, cara, dá um recado aí pras pessoas pra gente finalizar, Fernando. Nessa câmera aqui, ó, fala aí, o que você tem pra a palavra que vem na sua cabeça? Cara, um conselho, sabe, né? Eu me considero uma pessoa muito bem-sucedida em todas as áreas da minha vida, sabe? Né? Eu realizei todos os meus sonhos. Hoje eu acredito que Deus há sonhos maiores pra minha vida. E eu falo isso muito para as pessoas. Se eu puder compartilhar o meu segredo, né? Uma fórmula, eu digo que é buscar primeiro o reino de Deus. Amém. E isso é literalmente. E eu vou te explicar de uma forma que faz todo sentido. Deus é o nosso guia. Se a gente é uma pessoa muito dedicada, muito esforçada, que trabalha muito duro, que vai muito forte, muito firme, se a gente estiver indo na direção errada, a gente só vai se perder cada vez mais. Então há um risco muito grande da gente dar tudo na direção errada. Então, antes da gente entregar tudo e dar o nosso máximo, é muito importante a gente estar direcionado na direção certa. Então, para mim, há duas coisas que devem ser feitas para você suceder na vida. Primeiro, colocar Deus em primeiro lugar, e eu digo isso literalmente. É acordar de manhã todos os dias e fazer o seu devocional, buscar Deus como se fosse um treino de musculação, sabe? Eu tenho minha rotina, eu leio a Bíblia, eu oro, eu toco o meu violão com os meus louvores, eu faço
Comecei até, depois do último método IP, fazer minhas visualizações. Algo novo que eu adicionei ali para as minhas manhãs. E daí, quando eu já busquei a Deus com tudo, com todo o meu coração, com todo o tempo. E não é acordar ali, você já acorda 6 da manhã e tentar esmagar Deus no seu horário. É você realmente criar um tempo novo para Deus, só para Ele. Se você acorda 6 da manhã, comece a acordar às 5h30 e dá meia hora para Ele. Um tempo novo para Ele. E aí você vai ver que no decorrer do seu dia, você pode, assim, ter uma paz no seu coração, que tudo que tá aparecendo na sua frente, toda oportunidade foi algo que Deus trouxe para você, porque você pode acreditar que Deus está te guiando, te posicionando, e aí é fácil. Aí é só você dar o seu melhor, entregar tudo, seja lá o que for, pegar um lixo do chão, ajudar alguém, receber alguém, transbordar na vida de alguém. E então esse é o meu maior conselho que eu dou, que eu quero deixar aqui para vocês, é colocar Deus em primeiro lugar, literalmente. Amém. E depois que você tiver Deus em primeiro lugar, te dando toda a direção, entregar tudo, dar o seu melhor. Boa, Muito boa. muito bom. Obrigado. Foi um aulão, uma inspiração, viu, cara? Obrigado. Deus abençoe cada vez mais sua vida, irmão. Em todas as coisas, inclusive. Amém. Amém. Todas. Galera, Boa. se você acha que esse podcast ele pode abençoar a vida de alguém, manda lá para aquela pessoa que está precisando ouvir essas palavras, porque a nossa boca, né, é instrumento de Deus e com certeza tem alguém que precisa receber essas palavras. E fica aí para mais um episódio. E valeu, galera. Obrigado, Valeu. Rogério. Boa. Fernando, valeu. Deus abençoe. Obrigado aí pela Nossa. nosso bate-papo. Valeu. Muito bom.